Olá, esse vídeo faz parte do meu estágio supervisionado no curso de Licenciatura em Ciências da Religião. A etapa desse estágio é sobre gestão educacional e nesse vídeo eu vou trazer os benefícios na utilização de metodologias ativas para os gestores escolares. Bom, então o que são as metodologias ativas, né? Elas são metodologias em que o aluno ele é, entre aspas, o alvo principal, né, no processo de aprendizagem. Então ele é ativo durante todo o seu processo de aprendizagem. E qual a diferença, né, então, das metodologias ativas para as metodologias tradicionais? Na metodologia tradicional, acontece que o professor ele expõe todo o conteúdo que ele adquire, que ele tem, né, que ele adquiriu ao longo de sua formação para os alunos através de slide ou escrevendo no quadro ou ainda através de outras metodologias, e o aluno ele recebe todo esse conteúdo de uma forma passiva. Então o professor está falando e o aluno está recebendo e processando ou não, né, toda a informação que é passada em sala de aula. Essa metodologia tradicional, ela tem alguns pontos positivos, mas também tem outros pontos negativos, né? Então, os pontos positivos dessa metodologia tradicional é que ela ainda é muito utilizada, né? Hoje em universidades e escolas, ela ainda, eu acredito que seja ainda a metodologia mais utilizada na maioria das instituições, mas o ponto positivo dela é que o professor ele direciona o aluno no conhecimento, né? Então, o aluno já recebe aquela carga teórica direcionada, né? Então, o professor fala, olha, tá dando um tópico e ele vai passar todas as informações para os alunos, né? E vai falar, olha, isso aqui é importante vocês saberem, isso não é. Então, é um estudo mais direcionado. Então, para quem não é tão organizado, ele tem os seus pontos positivos, né? Agora, o ponto negativo é que o aluno ele é simplesmente passivo no processo de aprendizagem, né? Então, ele fica lá recebendo toda aquela carga de informação e depois ainda não sobra muito tempo para ele estar procurando aí mais informações em livros, tudo mais, porque já tem que lidar com toda aquela carga de informação recebida em aula. Além disso, o principal ponto, né, que chama a minha atenção e que eu queria trazer aqui é que hoje, né, com o desenvolvimento das novas tecnologias, principalmente aí o maior acesso à informação, tudo mais, hoje todo mundo tem um dispositivo móvel aí, computador, então essa informação, ela tá, o maior acesso à informação, né, acontece com a maioria das pessoas hoje e e isso também, as coisas estão acontecendo de forma muito dinâmica nas nossas vidas, né? Então, todo tempo existe uma atualização, uma mudança, e as coisas acontecem de forma muito rápida. E isso é um ponto negativo na metodologia tradicional. Por quê? Porque o aluno ele está acostumado no cotidiano dele a ter coisas dinâmicas. As informações virem de forma rápida, é, ele tem um acesso de informação fácil, está sempre se movimentando, e além disso existe uma questão também de ansiedade, né? Então, nós estamos aqui vivendo um momento, né, a todo instante a gente recebe informações aí, tanto celular, e-mail, WhatsApp, redes sociais, e isso acaba gerando, né, uma certa ansiedade. E quando o aluno ele é passivo na sala de aula, isso acaba se tornando um problema, porque como ele fica parado ali recebendo a informação do professor, muitas vezes acaba não interagindo tanto ou sendo ativo, né? Ficar simplesmente sentado numa cadeira, isso pode ser um problema, né? Que não condiz mais com o modelo que a gente encontra no nosso cotidiano, que é uma vida bem mais dinâmica e ativa, né? Então, eu coloco como um dos primeiros benefícios de trazer uma metodologia ativa para a escola justamente uma adequação ao modelo de vida que nós estamos vivendo, né? E um segundo ponto, talvez esse seja já um diferencial para um gestor escolar. Então, quando a gente pensa também, agora só abrindo um parênteses aqui, quando a gente também está falando de gestão escolar, né? Vamos pensar um pouco nas escolas particulares.
o dono da escola, ele é um empresário, né? No fim das contas, ele é um empresário, porque a gestão escolar ela é similar à gestão de uma empresa. Então, ele lá na sua gestão da escola, ele tem que ter métodos, tem que ter atrativos, digamos assim, para trazer mais alunos, né? Tem que ter um diferencial. Então, por exemplo, qual pode ser um diferencial de uma escola particular? Ah, é o laboratório, minha infraestrutura, meu corpo docente. Então, todos esses são os diferenciais das minhas instalações, localização, mas talvez a metodologia ativa possa ser também um diferencial aí para o gestor escolar conseguir trazer mais alunos e, de repente, através disso, esses alunos conseguirem mais aprovação no vestibular utilizando essas metodologias e assim trazer também mais alunos para as escolas. Então esse pode ser também um diferencial para o gestor escolar, né? E acredito que para o aluno também seja interessante, porque algumas faculdades já estão utilizando essa metodologia, especialmente, né, nos cursos de medicina, é uma metodologia ativa. Então o aluno também já pode ter uma preparação antes na escola com as metodologias ativas e chegar na universidade já mais preparado, né? Então um exemplo de metodologia ativa que poderia estar citando aqui é o PBL, né, que é aprendizagem baseada em problema. Esse método PBL ele está sendo muito utilizado nos cursos de medicina, principalmente os cursos que abriram recentemente, ou até mesmo cursos que tinham metodologia tradicional e passaram a ter essa metodologia ativa. O PBL ele funciona assim: o professor ele passa um problema, um estudo de caso, um problema para os alunos resolverem na sala de aula, um caso. E aí, através desse caso, os alunos vão para casa e pesquisam na internet, em artigos, livros, as respostas daquele problema. Então, e além disso, né, os alunos eles têm uma tutoria, né, um tutor para auxiliá-los, né, ver se eles estão fazendo o problema no caminho certo e tudo mais. E tem sido um método que tem demonstrado sucesso, né? E já vi alguns relatos de vídeo de alunos que cursam essa metodologia que gostaram, né? Que dizem ser mais ativos. Aí eles falam, ah, mas e se o aluno deixar de estudar e tudo mais? Mas aí existe essa tutoria, né? Que o professor tutor vai estar sempre entre aspas, né, em cima do aluno, vendo se ele realmente está fazendo as coisas e dando nota baseado nesse desempenho dele nos estudos na sua casa, né? E tem se mostrado um método de sucesso que está sendo adotado aí por algumas instituições de medicina, né? Alguns exemplos aí que poderia estar citando. Eu vi recentemente, né, abriu um curso novo na Federal de Santa Catarina, de medicina, e esse curso também já está utilizando PBL e muitas faculdades particulares também. Então tem sido um método interessante. Então, resumindo, né? Então a metodologia ativa ela pode ser um diferencial para o gestor escolar, tanto para ele trazer mais aluno, tanto para ele conseguir promover o seu negócio, mas é interessante também para os alunos, por quê? Porque através do nosso cotidiano, né, desse modelo de vida ativo e dinâmico, o aluno ele tem mais participação, então ele vai mais para a aula para discutir o assunto, realização de exercício e a leitura é feita em casa, né? Toda a carga horária, a grande parte da carga horária teórica, ela é feita em casa por conta do aluno sob supervisão da tutoria. Então, um método muito interessante que acredito que tem potencial para ser desenvolvido em sala de aula, mas também o corpo docente precisa estar também, né, capacitado e ter essa vontade, né, para estar realizando esse método. Mas acredito que as metodologias ativas ainda vão ter grande espaço nos próximos anos, tanto quando as universidades forem fazer atualização de currículo no projeto político-pedagógico, ou talvez as escolas também comecem a adotar essa medida. Então é isso, muito obrigado a todos e obrigado pela atenção.